Para compreendermos as transformações sociais, histórias, políticas e econômicas que passam a acontecer na história do Brasil na segunda metade do século XVIII para frente, ou seja, de 1750 para frente, é necessário compreender o cenário geopolítico global que vai influenciar as transformações históricas que vão acontecer no Brasil. Ou seja, é necessário compreender o processo histórico global que estava acontecendo no mundo e que o Brasil vai passar a acompanhar. Na Europa, o antigo regime, ou seja, a ordem política baseada no domínio das monarquias absolutistas, da política econômica mercantilista e no domínio da igreja sobre a ideologia, começaram a sofrer fortíssimos abalos. Na Inglaterra, entre 1640 e 1688, aconteceram as revoluções inglesas, em que o rei da Inglaterra foi deposto do poder e foi condenado à morte na guilhotina, sendo a monarquia absolutista sendo substituída por uma forma de monarquia parlamentar, onde o poder não era mais concentrado nas mãos de um só rei, e sim dividido por mais autoridades políticas no parlamento, onde havia um primeiro-ministro que também era o chefe do poder executivo. Isso ocorria porque uma classe social antes alijada de participação na política, que era a burguesia, estava ficando cada vez mais enriquecida, principalmente após a Revolução Industrial iniciada na metade do século XVIII. Essa classe, agora enriquecida e até mais rica do que muitos nobres, exigia uma mudança no cenário político, exigindo maior participação na política. Isso vai ocasionar as revoluções burguesas do século XVIII e XIX, que vão demolir a antiga sociedade do antigo regime. E isso vai influenciar profundamente a história do Brasil também. As revoluções inglesas, por exemplo, terminaram com a publicação da Carta dos Direitos, chamada de Bill of Rights. A Bill of Rights, por exemplo, estabeleceu os princípios de uma monarquia parlamentarista e constitucionalista, que estabelecia que o rei deveria respeitar as decisões do parlamento. Essas revoluções inglesas também terminaram com a disseminação, por exemplo, das ideias dos direitos humanos, do livre-arbítrio, do direito ao habeas corpus, que impedia que os governos, por exemplo, pudessem fazer prisões arbitrárias contra as pessoas. O primeiro e o segundo tratado sobre o governo civil, por exemplo, escritos pelo John Locke, defendia que todos os seres humanos tinham direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, e que os governos absolutistas não poderiam jamais atentar contra o direito de propriedade e contra o direito à vida das pessoas. John Locke também, no segundo tratado sobre o governo civil, começou a falar também sobre os benefícios de uma divisão dos poderes em três: um legislativo, um executivo e um federativo. Essa ideia da divisão dos poderes em três, de um executivo, legislativo e federativo, vai influenciar uma série de pensadores na Europa, como o francês Montesquieu, que vai escrever o livro O Espírito das Leis, onde ele defendia, por exemplo, que era muito mais vantajoso para os seres humanos e uma opção muito mais racional de governo, um governo em que o poder, em vez de concentrado nas mãos de uma única pessoa, que era o monarca, fosse dividido em três poderes: um legislativo, um judiciário e um executivo, para garantir, por exemplo, a justiça. E a garantia de que um poder poderia vigiar e fiscalizar o outro. Essas ideias, galera, elas vão surgir não só por conta das revoluções inglesas, quando as burguesias da Inglaterra começam a exigir participação no poder e a questionar a monarquia absolutista, mas elas também vão surgir graças ao desenvolvimento da ciência e de novas tecnologias, que vão fazer parte da revolução científica do século XVII e que vão acabar se juntando em um grupo de ideias que nós vamos chamar de iluminismo. O iluminismo, galera, foi um movimento intelectual que surgiu na Europa como um todo, embora muitos dos principais pensadores fossem franceses, que é considerado por muitos, galera, um desdobramento da modernidade iniciada na Renascença, um desdobramento da Revolução Científica do século XVII e um desdobramento das novas descobertas científicas e tecnológicas da Revolução Industrial. Esse movimento intelectual, o iluminismo, defendido por intelectuais, políticos, escritores e pelas burguesias em ascensão naquele momento, defendia uma sociedade regida pelos princípios da razão e da defesa do progresso da sociedade humana. Tanto é que o filósofo iluminista Immanuel Kant, que vivia na região da Prússia, quando foi questionado
quando foi questionado com a pergunta o que é iluminismo, ele vai responder a essa pergunta através de um texto publicado em um jornal alemão da época, em que ele falava o seguinte: o iluminismo é a saída do homem de seu estado de imaturidade, ou seja, da ignorância, do qual ele próprio é culpado, para um estado de esclarecimento, ou seja, de quando o homem abandona suas crenças sobre o mundo para adotar uma visão de mundo baseada nos princípios da razão e do progresso da sociedade humana com base no desenvolvimento científico. Os iluministas, eles eram contra os principais pilares que sustentavam as monarquias absolutistas, como, por exemplo, as explicações religiosas e teológicas do mundo. Por exemplo, o que justificava as monarquias absolutistas era a ideia do direito divino do rei de governar. E os iluministas eram contra a ideia de um direito divino de governar, porque eles eram contra explicações religiosas para os fenômenos políticos, sociais, econômicos. Eles defendiam que os governos deveriam ser defendidos através de explicações racionais baseadas em estudos. Dessa forma, eles se tornaram críticos da monarquia por direito divino, mas muitos iluministas, por exemplo, não eram totalmente contra a monarquia. Enquanto alguns iluministas defendiam a república, ou seja, a total separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, através da eleição de representantes através do voto, outros iluministas, por exemplo, defendiam uma monarquia constitucionalista e parlamentarista, aonde o rei pode governar, mas aonde as decisões dele não eram absolutas, porque tinham que passar pelas decisões do parlamento também. Outros iluministas, como Jean-Jacques Rousseau, eram considerados ainda mais extremistas e progressistas pela sua época. Além de ser contra a monarquia absolutista, ele também foi além da ideia, por exemplo, de divisão dos poderes, em que as pessoas elegeriam representantes, como deputados, senadores, por exemplo. Para Jean-Jacques Rousseau, o tipo de governo ideal seria a democracia grega, em que toda a população poderia participar da política através de debates em praças públicas, como os gregos faziam, por exemplo. Já outros pensadores, como Benjamin Constant, críticos da ideia de uma democracia direta, eram defensores de uma democracia indireta, porque ele defendia que as pessoas que teriam que se dedicar aos seus trabalhos, por exemplo, para sobreviver, não teriam tempo de ficar deliberando sobre a política em praça pública. Então, no seu livro Da Política dos Antigos se Comparada dos Modernos, por exemplo, Benjamin Constant, que era um pensador do liberalismo francês e um dos poentes do iluminismo, defendia, por exemplo, que as pessoas elegessem representantes que defendessem suas ideias, para que esses representantes, deputados, senadores, por exemplo, defendessem suas ideias no parlamento, na política, por exemplo. Outros pensadores do iluminismo, por exemplo, focavam mais em questões econômicas, defendendo, por exemplo, que a política econômica mercantilista era uma forma irracional de conduzir a economia. Outros iluministas, por exemplo, como a escola dos fisiocratas na França ou Adam Smith na Escócia, por exemplo, vão defender que o mercantilismo é uma forma irracional de conduzir a economia, porque a economia tinha suas leis naturais que deveriam ser estudadas e compreendidas. Muitos deles, por exemplo, vão defender o chamado liberalismo econômico e o liberalismo político, princípio através do qual os governos não deveriam intervir na economia, algo extremamente diferente das políticas econômicas mercantilistas, como eu expliquei para vocês nas aulas passadas, eram marcadas justamente pelo fortíssimo intervencionismo do Estado na economia, a fim de proteger os interesses econômicos do Estado, por exemplo. No âmbito da política, por exemplo, o John Locke, que participou das revoluções inglesas na Inglaterra, defendia o princípio do governo regido pela vontade da maioria, em que o governo deveria governar através do consentimento dos que são governados, ou seja, da sociedade, e não, ou seja, discordando totalmente da lógica anterior do absolutismo, que o governo governava através do princípio da vontade do rei, pautado na ideia do direito divino do rei de governar, em que a população, entendida como súdito, não escolhia o governo, e sim aceitava o governo que era hereditário, de pai para filho, que é o caso das monarquias absolutistas. Essa valorização da racionalidade, por exemplo, presente nos textos do René Descartes, do Isaac Newton, por exemplo, acompanharam as várias descobertas científicas do século 17 e 18 que colocavam em xeque os pilares que sustentavam a sociedade do antigo regime, baseados, sobretudo, galera, na forte ignorância das pessoas e na
no total predomínio das explicações teológicas, ou seja, por que chovia? Por vontade de Deus. Por que o rei é o único governante da sociedade? Porque existe uma teoria de que o rei tem o direito divino de governar a sociedade. As explicações teológicas eram as principais explicações para os fenômenos políticos, naturais e econômicos. Não é à toa que o sociólogo alemão Max Weber, em seus estudos, diz que a sociedade humana caminha para um desencantamento progressivo do mundo, ou seja, um declínio das explicações teológico-religiosas para os fenômenos econômicos, sociais e políticos e um aumento das explicações científicas e racionais para explicar os fenômenos naturais, políticos e econômicos. É claro que não é uma regra 100%, é claro que não é uma regra matemática isso. Os iluministas franceses, como Voltaire, por exemplo, eram os mais destacados no cenário internacional. As ideias do iluminismo circulavam na Europa, por exemplo, através de livros, muitos deles proibidos pela censura das monarquias absolutistas. Mas a censura, por exemplo, não conseguia impedir a circulação de todos os livros, por exemplo. Muitas vezes o conhecimento era difundido através das academias, salões, cafés e sociedades secretas como a maçonaria. Mas como a maior parte da sociedade francesa era analfabeta, pelo menos 50% dos homens eram analfabetos, 75% das mulheres eram analfabetos, o iluminismo também se disseminava através do boca a boca, das conversas e da leitura pública, por exemplo, de jornais, por exemplo. O iluminista francês, por exemplo, Voltaire, que escreveu Cartas Filosóficas, por exemplo, era um crítico da monarquia absolutista porque considerava ela uma cerceadora das liberdades individuais e da difusão de ideias. Mas Voltaire, por exemplo, era totalmente contra as monarquias. Por exemplo, ele era um admirador do Frederico II da Prússia, por exemplo. O nome iluminismo provém do objetivo desses pensadores de esclarecer a sociedade, de abrir os olhos da população, principalmente com relação, por exemplo, às ações do governo. Por isso, eles valorizavam tanto a ideia da circulação das suas ideias, para formar a opinião pública. Eles viam-se basicamente como uma luz que era o conhecimento que iluminava as trevas, que iluminava a sociedade das trevas, que era a ignorância onde ela estava submergida. Daí vem a ideia de iluminismo. Um dos principais livros da época, que era um compêndio das principais ideias políticas, econômicas e sociais dos iluministas, era o livro A Enciclopédia, de Diderot e de D'Alembert, por exemplo, que concatenava muitas principais ideias dos filósofos iluministas. Nesse contexto internacional de contestação das monarquias absolutistas e da divulgação de ideias iluministas, do liberalismo, de ideias republicanas, de divisão dos poderes e até da democracia em alguns casos, um evento importantíssimo vai ser a independência dos Estados Unidos em 1776, que vai influenciar não só a história do Brasil, mas da América Latina como um todo. O sistema colonial, assim como o antigo regime como um todo, estava também em crise. Os imigrantes europeus que estavam na América do Norte, por exemplo, e vão fundar os Estados Unidos, estavam descontentes com a forma como a Inglaterra controlava os assuntos, a vida econômica na colônia. E consideravam, por exemplo, que seus interesses não estavam sendo contemplados nessa forma de dominação colonial que era um produto da política econômica mercantilista. A independência dos Estados Unidos terá reflexos profundos não só na Europa, onde a Inglaterra perdia sua principal área colonial, mas vai ter repercussões na América Latina como um todo. Vários países da América Espanhola, por exemplo, observando o exemplo bem sucedido da independência dos Estados Unidos em 1776, vão também ser influenciadas por esse evento. Tanto é que a maior parte dos países da América Latina, após se tornarem independentes da Espanha, como México, Argentina, Peru, Venezuela e Equador, vão adotar formas de governo parecidas com a dos Estados Unidos, ou seja, vão se transformar em repúblicas, onde há a divisão dos poderes em um executivo, um legislativo e um judiciário, é onde a população elege os seus representantes, como deputados, senadores e o presidente da república ou algum primeiro-ministro, por exemplo. O Brasil vai ser uma exceção, porque o Brasil, mesmo após sua independência de Portugal em 1822, vai se transformar numa monarquia aqui na América Latina. Os nossos países vizinhos aqui na América Latina, Argentina, por exemplo, Venezuela, Peru, Bolívia, vão se transformar em repúblicas, onde o poder é descentralizado e onde as pessoas elegem os seus representantes.
Quero que vocês observem a influência que as ideias iluministas que circulavam na Europa e das ideias liberais vão ter na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Quando no curso dos acontecimentos humanos se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que o levam a essa separação. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, e entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Parece um pouco com o texto do John Locke, né? Se vocês se lembrar que na época da monarquia absolutista, todos os cargos do Estado só podiam ser ocupados por pessoas que eram ou amigas do rei ou pertencentes à nobreza, essas palavras fazem ainda mais sentido. A Declaração de Independência dos Estados Unidos dizia que todos os homens nasciam iguais, portanto, todos eles tinham direito a participar na política. Ou seja, era uma contestação à ideia da sociedade do antigo regime, de que apenas os bem-nascidos, os nobres, poderiam participar da política. Porém, o historiador britânico Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, por exemplo, ele deixa bem claro que as primeiras constituições que vão nascer, galera, após essas revoluções burguesas, não eram constituições 100% democráticas. As primeiras constituições dos países que passaram por revoluções burguesas, como os Estados Unidos, a Inglaterra com as revoluções inglesas e a França, por exemplo, as primeiras constituições desses países não eram constituições democráticas como as que nós temos hoje. A Constituição Francesa de 1791, por exemplo, que foi outorgada após a derrubada da monarquia absolutista, era uma constituição, por exemplo, oligárquica, que defendia que todo mundo pudesse participar da política votando ou sendo eleito para algum cargo público através do critério censitário, ou seja, através da comprovação de certa quantidade de posses e de uma renda que mostrasse que essa pessoa não era pobre e que desse a ela o direito de participar da política. A mesma coisa se deu com a Inglaterra parlamentarista e a mesma coisa vai se dar nos Estados Unidos até a instituição da democracia jacksoniana. É só com a democracia jacksoniana que o direito ao voto vai ser alargado a todos os homens brancos pobres dos Estados Unidos. Não só aqueles brancos ricos que eram detentores de terras e de indústrias, por exemplo. Mas mesmo a democracia jacksoniana não era tão democrática assim nos Estados Unidos, porque, por exemplo, ela excluía do direito ao voto e à participação nos cargos públicos aos homens negros, por exemplo. Os 10 primeiros presidentes dos Estados Unidos eram todos proprietários de escravos. Ou seja, não era a ideia de uma democracia em que todo mundo pudesse participar, era a ideia de uma oligarquia. Se a monarquia absolutista era a concentração de poderes na figura de um só rei, as revoluções burguesas instituíram repúblicas oligárquicas, em que um pequeno grupo de ricos podiam participar da política através do critério da renda. É só na época da democracia jacksoniana nos Estados Unidos que o direito de voto vai ser alargado para todos os homens brancos pobres dos Estados Unidos. A mesma coisa na França. A Constituição de 1791 era oligárquica. A França só terá uma Constituição democrática de verdade com a República Jacobina de 1792 para frente, que aprova o chamado sufrágio universal masculino, ou seja, todo mundo pode votar na França. Mas isso é assunto para uma outra videoaula. Mas como que isso vai influenciar na história do Brasil? Muitas monarquias absolutistas na Europa, vendo que as monarquias francesa e inglesa haviam sido derrubadas, queriam se precaver desse período, queriam se precaver desse perigo. E a monarquia absolutista e as monarquias absolutistas de Portugal e da Espanha não queriam ser derrubadas igual a da França, por exemplo, e a da Inglaterra. E isso vai influenciar totalmente a história do Brasil, porque vamos lembrar que Brasil é a colônia de Portugal. O que essas monarquias absolutistas vão fazer para se precaver desse perigo? Além de aumentar a censura, ou seja, impedir a circulação de todas as ideias liberais, fisiocratas e iluministas, os governos de Portugal e Espanha vão adotar alguns princípios do iluminismo para se fortalecer.
Os reis absolutistas de Portugal e Espanha, ao adotarem algumas ideias do iluminismo, vão ser chamados de déspotas esclarecidos. E essas formas de governo vão passar a ser chamadas de absolutismos iluminados. Ou seja, eram monarquias absolutistas que adotavam princípios do liberalismo para se sustentar e ficarem mais fortes. Absorvendo, por exemplo, os princípios da racionalidade, por exemplo, e da modernização política e econômica, essas monarquias absolutistas vão conseguir, por exemplo, melhorar a coleta de impostos no território nacional, fortalecendo seu poder econômico, adotando princípios iluministas, por exemplo. Lembrando que nem todo pensador iluminista era antimonarquista. Alguns, por exemplo, defendiam uma monarquia absolutista, com concentração dos poderes na mão de um rei, e que tivesse um governo forte, capaz de implementar em outras áreas da sociedade, como religião, cultura e economia, os princípios do absolutismo. Vamos lembrar, por exemplo, que Voltaire tinha boas relações com Frederico II, o Grande da Prússia. Alguns reis, por exemplo, apostaram em incluir alguns pensadores burgueses dentro da administração do Estado. Por exemplo, na França, Turgot, um dos expoentes do iluminismo da escola dos fisiocratas, tentou lutar por reformas fiscais dentro do Estado francês, sem sucesso. Catarina, a Grande da Rússia, por exemplo, fundou a Universidade de Moscou, combateu a influência da Igreja Ortodoxa na Rússia e também incentivou a criação de um parque industrial de metalurgia na região dos Montes Urais, na Rússia. Frederico, o Grande da Prússia, por exemplo, era conhecido por tentar combater o analfabetismo na região da Prússia, por ser um protetor de vários filósofos que existiam na época, mesmo sendo um monarca absolutista. O rei da Espanha, Carlos III, por exemplo, promoveu reformas para racionalizar a administração pública, encerrou a Inquisição Espanhola e promoveu a expulsão dos jesuítas da Espanha e de todas as suas colônias aqui na América Latina. Agora vamos chegar na parte de Portugal, que vai influenciar diretamente a história do Brasil. Nessa época, galera, o rei de Portugal era Dom José I. Ele vai nomear um primeiro-ministro que era o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal vai ter uma grande preocupação com o desenvolvimento econômico de Portugal. Por exemplo, estimulando o desenvolvimento das companhias comerciais monopolistas que vão se enriquecer com o comércio aqui com o Brasil e com o incentivo ao desenvolvimento de manufaturas para promover a industrialização interna de Portugal, para fortalecer o desenvolvimento econômico de Portugal, adotando princípios racionais oriundos do iluminismo. Em Portugal, por exemplo, ele vai levar a uma reforma educacional que vai privilegiar as disciplinas técnicas em detrimento das disciplinas humanísticas, justamente para fomentar o conhecimento necessário para as indústrias. E aqui no Brasil, por exemplo, o Marquês de Pombal vai incentivar a produção do algodão para a exportação para a Europa, além de promover a polêmica expulsão dos jesuítas. Mas vamos ver isso com mais detalhes.